TV Câmara, Campinas. Bom dia. Estamos dando início à 9ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre População de Rua. Conosco, já compondo a mesa, os vereadores membros da comissão, vereador Paulo Haddad, vereador Marcos Bernardelli, que é o relator, vereador Ailton da Farmácia e vereador Nelson Osri, membros, justificaram, talvez cheguem um pouco mais tarde. E temos a honra de ter também conosco o vereador Carlinhos Camelô, né, que se tornou vereador já com a comissão em andamento. Mesmo não sendo membro titular, ele se integrou à comissão, está presente em todas as reuniões, né, porque também é bastante interessado no tema. E na reunião de hoje nós temos a presença do amigo Mário Dino Gadioli, que é diretor executivo do gabinete do prefeito e coordenador do comitê de monitoramento e avaliação, né, do plano intersetorial de população de rua. E ele foi nosso convidado hoje para falar um pouco dos trabalhos do comitê e desse plano que foi recentemente apresentado pelo prefeito para a cidade. Eu gostaria também de comunicar e agradecer as presenças da Eliane Tortello, né, que é assessora de gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social da Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Obrigado, Eliane. Mais uma vez, a presença do nosso amigo, inspetor Márcio Fresarim, comandante da nossa gloriosa Guarda Municipal de Campinas. Obrigado, Fresarim. A Leniter Sertório, né, assessora da presidência da Sanasa, Adolfo Deni, coordenador do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, assessor do vereador Carlão do PT. Deni, obrigado pela presença. Gilberto Topinel, do Conselho de Transporte para Deficientes Físicos. Érico Garcês, assessor do gabinete do vereador Nelson Osri. Érico. Adriana Dias Souza, voluntária da ONG Sírios, que já esteve aqui também conosco, contribuindo em uma das reuniões. Davi Nery Rodrigues, assessor do gabinete do vereador Ailton da Farmácia, pastor, obrigado. Maurício José de Oliveira, pastor também do Conselho Federal de Pastores, sempre presente em todas as reuniões aqui, acompanhando, atento, interessado, contribuindo, obrigado, Maurício. E está aqui também Boldrin, da Guarda Municipal, que também participou de uma das reuniões, né, expondo como a Guarda Municipal hoje está estruturada para enfrentar essa realidade. Antes de passar para o Mário Dino, eu queria rapidamente fazer uma recapitulação dos trabalhos da comissão. A comissão foi criada no sentido de conhecer com um pouco mais profundidade a realidade, né, desse fenômeno de moradores de rua, que está presente não apenas em Campinas, praticamente todos os municípios, mas entender essa realidade, compreender essa realidade é o primeiro passo para a gente poder contribuir com sugestões de enfrentamento, né, tentando amenizar a dor, sofrimento, problemas da população em situação de rua, assim como preparar a cidade para que cuide desse tema com bastante responsabilidade, com humanidade, né? E com a importância que essa questão deve ser tratada. Essa é a 9ª reunião. A primeira reunião nós tivemos a presença da secretária municipal de Assistência e Cidadania, Eliane Jocelaine, e também a Silvia Brito, que fizeram uma exposição bastante detalhada, né, trazendo dados precisos sobre a população e, mais do que isso, apresentando o conjunto de programas da prefeitura, né, ligados principalmente à área da assistência, voltados para essa população. Na sequência, nós tivemos a coordenadora do programa Saúde na Rua, Alcione, que também mostrou o objetivo, como é que está estruturado e como o programa Saúde na Rua tem tratado as pessoas em situação de rua que buscam o programa para atendimento à saúde, acompanhamento, orientação, encaminhamento.
Depois recebemos os representantes dos comerciantes, né, Adriana Flose, da Associação Comercial e Industrial, mais alguns comerciantes da região central, também que contribuíram apresentando um pouco o olhar dos comerciantes sobre essa problemática, inclusive se colocando à disposição e apresentando ideias de propostas para enfrentamento dessa situação. Depois nós tivemos a presença dos setores de segurança, que também são chamados e são envolvidos nessa realidade, muitas vezes quando são acionados para atender ocorrências envolvendo moradores de rua, né? Ou que eles são causadores ou vítimas até de alguma situação de violência. Tivemos os representantes da Polícia Militar e os representantes da Guarda Municipal, que foi uma exposição bastante, considero, importante, porque a gente percebeu que as nossas instituições de segurança têm um olhar social, humanitário, não é um aparelho repressivo, né? Pelo contrário, eles fazem um trabalho bastante sério também com essa população. Depois nós tivemos numa outra oportunidade ouvir representantes de entidades, organizações não governamentais, igrejas, que fazem um trabalho voluntário de oferta de alimentação, muitas vezes até roupas, né, cobertores a essa população, ouvir o que move essas comunidades, essas entidades e movimentos, como estão organizados, e inclusive convidá-los, e todos que estiveram aqui toparam, né, participar de uma ação conjunta com a prefeitura, né, para organizar um pouco esses serviços. Numa outra oportunidade, nós tivemos também uma outra reunião com a representante que é coordenadora da Agencamp, da Câmara Temática de Assistência Social, a Dulce, que veio falar também como a região metropolitana tem abordado essa questão, qual é a realidade dos municípios e esse esforço de tentar integrar, né, os vários municípios no enfrentamento dessa realidade, inclusive falando de um plano intersetorial que foi firmado lá em 2010, um pacto, na verdade, entre os municípios, para evitar que um município encaminhe para outro, né, as pessoas, e cada município possa cuidar daqueles moradores que estão ali. Enfim, depois disso fizemos a visita em loco de vários equipamentos, tanto do consultório de rua, da cidadania, Centro Pop, né, para também ver no local como é que esses equipamentos estão estruturados e funcionando. Hoje, né, a ideia, no início, na primeira reunião, a secretária anunciou a elaboração do plano, né? Inclusive falou do seminário realizado como ponto de partida, se eu não me engano, em abril, na Estação Cultura, que eu tive a oportunidade de participar também aqui representando a Câmara, né? E hoje nós já temos o plano aprovado e em fase de implementação, e a ideia é que o Mário Dino possa nos dar assim um panorama de como é que estão as ações para a estruturação e efetivação desse plano intersetorial de população de rua. Anunciar e agradecer também a presença do Paulo Lima, assessor do vereador Vinícius Gratti. Antes de passar para o Mário Dino, nós temos uma missão protocolar, que é o nosso requerimento constituiu essa comissão e deu prazo de 60 dias para finalizar o trabalho, e esse prazo se encerra agora dia 24, e conversando com os vereadores, né, nós acordamos e pedir a prorrogação por mais 60 dias para poder terminar com calma, fazer um relatório bem embasado. Então, o requerimento já foi aprovado, né, com os vereadores aqui presentes, membros da comissão, vereadores Marcos Bernardelli, vereador Paulo Haddad e eu que sou o presidente. Então, nós estamos encaminhando um requerimento para prorrogar por mais 60 dias e dar conta da gente concluir esse trabalho e que o nosso relator possa fazer um belo relatório. Antes de passar para o Mário Dino, eu queria saber se algum vereador quer fazer algum comentário. Então, na sequência, agradecendo já a presença, passo a palavra para o Mário Dino Ganioli,
né, para que ele possa fazer uma exposição de como é que andam aí as ações do plano intersetorial. Obrigado, Mário Dino. Obrigado. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Quero iniciar cumprimentando aqui os amigos vereadores que estão na mesa, o Luiz Carlos Rossini, já há muito tempo, Paulo Haddad, olha o Marcos Bernadelli aí, olha aqui o Carlinhos Camilô, muitas autoridades e amigos aqui na plateia, que eu cumprimento, desejando que tenhamos uma reunião proativa de um assunto tão importante que nós estamos cuidando seriamente. Agradecer a presença da Eliane. A Eliane ela é assessora da secretária que é xará dela, que somos também Eliane, né? E ela está conosco desde o princípio da ideia. Então, está a par de muitas coisas e nos ajuda muito. Agora, sexta-feira, ela foi nomeada novamente, e daqui a pouquinho nós vamos falar, viu, Rossini? As responsabilidades vão aumentar, né, Eliane? Muito bem, se permitirem, eu vou fazer uma retrospectiva desse assunto até nós chegarmos nesse decreto, o 19.874, do dia 14 de maio, que eu reputo como um decreto de muita coragem. Ele é moderno. Eu costumo dizer para os membros do governo que só um governo muito sério faz um decreto desse, porque ele fala o que vai fazer, né? Meus amigos, o que acontece com os moradores em situação de rua? Que fenômeno é este? Antigamente, a gente só ouvia falar, Rossini, que existiam moradores de rua, e a gente presenciava isso nos países em desenvolvimento. Porém, em anos mais recentes, este passou a ser um problema também dos países desenvolvidos. E nós os vemos nas grandes cidades, na Europa, na América do Norte. Então, aumentou bastante. E é um problema que tem que ser resolvido, e para resolver, há uma solução. Que grupo é esse? Quem são as pessoas em situação de rua? É um grupo muito heterogêneo, mas eles têm algumas coisas em comum, né? Quais são essas coisas em comum? Tragédia familiar, tragédia pessoal, muitas vezes abuso no uso do álcool, abuso no uso das drogas, distúrbios mentais, perda de emprego. Olha só aqui no nosso país, a perda de emprego leva uma pessoa ao desespero. Se alguns aqui já tiveram desempregado, sabem o que é ser desempregado. Eu fui na minha carreira profissional, já estou há 57 anos com carteira profissional registrada, eu tive 3 desempregos. É muito difícil estar desempregado. Essas situações levam as pessoas a ficarem desnorteadas. Acabam indo para ser um morador em situação de rua. E quando eles chegam nessa situação, sabe o que eles têm que fazer? Eles têm que rasgar o pacto social. O pacto social é aquele que nós todos aqui temos que fazer ou deixar de fazer alguma coisa, porque vivemos em sociedade. Além disso, e muito pior do que isso, eles vão ter que se revestir de uma personalidade que o morador em situação de rua exige. Porque ele está num ambiente, Carlinhos, um ambiente muito mais bruto, não é aquele ambiente que ele está entre amigos lá dentro da casa dele e familiares. É um ambiente muito bruto. Ele se reveste dessa nova personalidade dele. Então, por isso que às vezes nós os estranhamos. Mas são pessoas absolutamente iguaizinhas a nós. Iguaizinhos. E nesse momento eles precisam de ajuda. E eles são ajudados? São ajudados. Nós vamos falar sobre isso. Quem, em primeiro lugar, começou a se preocupar com os moradores em situação de rua foi a esfera federal, quando ela, lá atrás, no dia 23 de dezembro de 2009, ela lançou um decreto para disciplinar a situação em rua, aquilo que se poderia fazer. Esse foi o primeiro.
O segundo, e é muito recente, foi o governo do estado de São Paulo. Ele publicou uma lei que foi em... O nosso foi dia 5 de outubro, deles foram dia 6 de outubro de 2017. Aliás, um belo... É um decreto, né, Eliane? Uma lei. Uma bela lei, muito moderna também. Bem, e nós, agora, o município de Campinas também tem o seu plano. Ele foi assinado pelo prefeito Jonas Donizete, no dia 14 de maio, ele recebe o número 19.874, que eu reputo, daqui a pouquinho vou comentar sobre ele, um decreto fantástico. Nós temos condições de ajudar e de emancipar as pessoas em situação de rua, e é isso que nós estamos fazendo. Muito bem. No dia 5 de outubro de 2017, o prefeito Jonas Donizete fez um decreto criando um grupo de trabalho para chegar nesse plano aqui. E o que ele trouxe de novo, esse decreto? Inteligente também, viu, Rossini? Porque ele deu prazo, 180 dias. Ele disse que teriam que fazer reuniões quinzenais, nós começamos quinzenal, depois nós começamos a fazer reuniões semanais, nós tivemos 18 reuniões, e ele fez intersetorial. Ele estabeleceu 15 secretarias para conversarem sobre esse assunto e elaborarem um plano. É isso, né, Eliane? Então, nós começamos a fazer isso. Reunimos essas pessoas, os representantes, cada secretaria nomeou um representante titular e um suplente, e nós começamos a falar. Curiosamente, meus amigos, algumas secretarias, porque quem sempre cuidou de morador em situação de rua, né, o vereador Paulo foi, é assistência social, né? Então, alguns chegavam para nós lá e falavam, nossa, mas o que a nossa secretaria tem a ver com isso? Secretaria do Verde, olha, e depois descobrimos tantas coisas que podem fazer, e é necessário mesmo a presença de todos. Então, foi evoluindo. Começamos de uma maneira um pouco fria, né, Eliane? A gente se preocupava quando é que eles vão se tomar situação que tem que colaborar. E chegou o momento. Então, tivemos 18 reuniões, foram mais de 60 horas trabalhadas com profissionais da prefeitura que têm conhecimento do assunto. Tivemos um seminário que o Rossini teve lá. O Carlinhos também teve, não teve? Lá na Secretaria da Cultura, lá na Estação Cultura, um seminário num dia todo. Por que esse seminário? Porque o prefeito, quando fez o decreto, no dia 5, ele exigiu que a gente não ficasse só entre as 15 secretarias, tinha que chamar todo mundo, tinha que conversar, inclusive, com o morador em situação de rua, com os funcionários que trabalham com isso, com a sociedade civil e com todos aqueles que quisessem vir colaborar com o plano. Nós ouvimos todos e temos registrado tudo aquilo que pediram. Algumas coisas já estão contidas, outras estão em fase de se colocar no plano e outras ainda são eixos, né, intersetoriais que nós temos que trabalhar um pouco mais, mas também reputamos como sendo boas ideias e vamos incluí-los na hora apropriada. Muito bem. Daí, fomos trabalhando, saiu o plano. Um plano, e agora eu entro propriamente no plano. Ele também é intersetorial. E ele traz algumas novidades. Vamos ver se eu anotei aqui algumas novidades que eu reputo como importantíssima. Sala de situação. Já ouviram falar o que é uma sala de situação? Isso ocorriam só nas grandes empresas. Sala de situação é um pessoal que cuida de todas as informações, acompanha todas as informações e elas são praticamente online. Ou seja, nós, os cidadãos, nós vamos estar sabendo de tudo o que nós estamos fazendo. Todas essas secretarias. Eu até digo para a Eliane que a responsabilidade é muito grande agora com a aplicação do plano. E nós vamos aplicá-lo porque o governo quer que aplique o plano. Uma outra coisa que ele traz de interessante é que ele pode ser atualizado. Olha só,
ele pode ser atualizado. Na medida que o tempo vai passando, que vai se vendo que tem que se adicionar novos artigos, nós faremos isso, porque ele nos dá competência para fazer isso, né? Ele elabora também que o comitê ele é composto de 15 secretarias, ou seja, 14 secretarias e uma autarquia. Porque nós achamos por bem colocar a CETEC, que a CETEC ela tem participação importante na ajuda disso tudo. Daí, esse comitê, ele é composto, são dois representantes, cada uma das secretarias, um titular e um suplente, e tem também um comitê executivo, né? Esse daí ele está mais, como é que ele chama aqui? É uma coordenação executiva, né, Eliane? Uma coordenação executiva. A coordenação executiva ela é formada por cinco pessoas. Nós estamos iniciando, ainda trocando algumas ideias, porque recebemos a nomeação na sexta-feira. Saíram 2 portarias do prefeito, elegendo os responsáveis pelas 15 secretarias, vamos sempre falar 15 secretarias, mas a CETEC é uma autarquia. E também os 5 elementos que vão orientar todo esse trabalho. E nós temos o privilégio aqui de estar participando nele, viu, Rossini? O prefeito, então, ele me colocou como coordenador geral do comitê. Depois ele tem 4, como é que se chama? Articuladores. Isso também é outra modernidade. Os 4 articuladores, a Eliane também foi designada, indicada pelo secretário Cristiano Bige, porque ela já tem tempo de prefeitura, tem bastante conhecimento e participa conosco desde lá da formação desse plano. E depois temos 3 técnicos diretamente ligados na secretaria, que é a Secretaria de Segurança. O subcomandante é nosso amigo, participa também desde o começo e já foi designado. O senhor viu lá, comandante? Boldrin. Ele já está com a gente há bastante tempo. É que são 2 Márcio, um pertinho do outro, né? Então, mas é o Boldrin. Ele já foi designado. Também foi designado da Saúde a Sara, a doutora Sara, conhecida de todos nós, muito participativa. Foi indicado pela Secretaria da Assistência a Silvia. A Silvia também muito. Então, nós temos tudo para que esse comitê coloque todas as ações em curso. E ele é importante, esse plano, porque ele fala tudo que nós temos que fazer. Tudo que já estamos fazendo, ele inicia falando tudo que nós estamos fazendo, aquilo que nós vamos implantar a curto prazo, que nós estabelecemos que é até dia 31 de dezembro desse ano. Ele também menciona que vamos fazer a médio prazo, que vamos implantar até o final de 2018, e a longo prazo vai até o final de 2020. 21. Então, corrigindo aqui, médio prazo até 19 e depois a longo prazo até 21. Essa sala de situação ela vai ter um placar. Eu trabalho ali no Porta Aberta, embora seja lá do Executivo, eu fico ali no Porta Aberta. E nós teremos essa sala de situação ali. Ali será onde ela vai ser instalada, aberta a todos que quiserem ver. E esse painel ele vai estar apresentando o que nós estamos fazendo, o que vamos fazer a curto, médio e longo prazo. É ou não é, Rossini, uma baita ideia e uma responsabilidade enorme, porque nós vamos ter que implantar. O prefeito quer que a gente emancipe todos aqueles moradores em situação de rua que desejam ser emancipados. Não são todos, nós estamos ali trabalhando com eles já há algum tempo, não são todos que vão querer, mas nós vamos aos poucos, também aqueles que não querem, vamos persuadi-los a querer. Então, em linhas gerais, esse é o plano, né? E isso é o que nós vamos fazer. Nesse ínterim, gostaria de dizer para a plateia, aqui para os vereadores, que no dia... Quando que foi criado, Eliane, a um comitê especial de centro, do núcleo do centro? No dia 10 de abril, os secretários Cristiano Bige, Michel
e também o Vandão, que é o Vanderlei de Almeida, eles se reuniram e criaram um comitê especial para a gente começar a operacionalizar o centro da cidade, que a gente chama de núcleo central. E daí alencaram algumas ações, e essas ações nós estamos trabalhando. Vamos encerrar esse trabalho do comitê especial no dia 3 de julho, chamando os 3 secretários numa reunião e apresentando como que o retorno daquilo que eles nos pediram, como que nós fizemos, o tanto que nós avançamos, e isso, num futuro muito pertinho aí, todos nós aqui nessa sala, vamos já estar presenciando um trabalho melhor, mais atuante. Eu chamei até esse plano, Rossini, de um plano ações visíveis que mostra que tem alguém cuidando, a Prefeitura Municipal de Campinas. Mas todos os voluntários. Você falou aí, Rossini, que tem um grupo que faz uma generosidade de servir alimentos, né? São 23 cadastrados, o cadastro atual, são 23 grupos, um pessoal especial, um pessoal que faz muito esse trabalho porque gosta. E não dão o que sobra, não. Conversei com muitos deles, porque nós vamos marcar uma reunião para falar mais aprofundado sobre isso, e dão aquilo que tem dificuldade de arrumar, não é o que está sobrando, não. Então, uma ação fantástica, uma ação fazem por amor às pessoas. Então, esses 23 grupos, nós estaremos também disciplinando mais. Eles mesmos querem isso. Vamos criar um grupo de WhatsApp com os 23 para eles se falarem, porque às vezes vai um, não vai outro, então eles precisam realmente se organizar e se falar. Acharam uma ideia muito boa e nós estamos conseguindo um local para fazer uma espécie de um restaurante, assim, onde esses grupos estarão, vai humanizar mais o jantar, o almoço dos moradores em situação de rua. Esse é apenas um aspecto. Então, em linhas gerais, é isso que eu tenho de dizer inicialmente, mas fico totalmente à vontade, podem falar aquilo que precisar, aquilo que desejarem, está bem? Muito obrigado pela atenção. Perfeito, agradeço inicialmente esse resgate histórico aí dessas ações. Nós temos uma metodologia que a gente tem adotado, assim, após a fala dos convidados, a gente abre para os vereadores da comissão, vereadores presentes, para perguntar, comentar, fazer alguma observação, e depois a gente abre também para o público presente, né, para contribuir, para enriquecer o debate. Muito bom. Então, já iniciando, eu vejo o vereador Marcos Bernardelli já queria se manifestar. Com a palavra, o vereador Marcos Bernardelli. Pois não. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Rossini, presidente da comissão e da mesa dos trabalhos, vereadores Paulo Haddad, Carlinhos Camelô, demais autoridades aqui presentes, chefes de gabinete de demais vereadores também, que estão em outras atividades. Meu amigo Mário Dino. Muito obrigado. A presidência desse grupo de trabalho, se assim posso elegê-lo, é espinhosa. Nós estamos aqui na 9ª reunião. Eu sei que com a sua ponderação, com o seu jeito meticuloso, com essa parcimônia, até mesmo na apresentação, o tema é aguçado, o tema é espinhoso. Eu sei que você quer levar aí a muitas mãos, mas algumas situações elas terão que ser enfrentadas. Nós fizemos aqui, especialmente, e no que diz respeito a esses grupos que hoje estão cadastrados lá na Prefeitura Municipal, eu tenho acompanhado isso de perto há mais de 2 anos. Alguns nós indicamos e estão lá na Casa de Cidadania, na Avenida Industrial, mas a grande maioria, inclusive na própria audiência, nós tivemos essa certeza, sequer tinham conhecimento que na Prefeitura havia o espaço para ser cadastrado e fornecer num dia X da semana. E essas pessoas, um grupo em específico, está há 2 anos
às quintas-feiras. Aliás, às quintas-feiras parece que são 6 ou 7 grupos formando ou fornecendo alimentação. Isso. É uma coisa realmente totalmente desorganizada o que está acontecendo. Quando disse ao Rossini que aqui estaria, e com todo o meu pronto atendimento nessas questões, porque estou no centro da cidade há 40 anos, desde a época do Palácio da Justiça até hoje, e realmente foi um crescendo, com toda a atividade de todos os equipamentos da Guarda Municipal, que faz um trabalho extraordinário, da própria Polícia Militar, do pessoal do SAMU, da própria assistência social. Eu digo que realmente vocês possuem uma dádiva que ainda não consegui tê-la em momento. Mudei muito meu pensamento a respeito de tudo isso aí, porque essas pessoas, elas estão defecando na porta de muitos comércios, elas estão fazendo suas necessidades primárias na porta do fórum, da igreja, do correio, na glicéria como um todo, na porta do Banco Itaú, e já alastrou para os bairros periféricos ao centro. E evidentemente que essas pessoas só estão ali fazendo essas necessidades porque falta pelo menos um equipamento público para que elas possam utilizar, e muita alimentação de forma desordenada, por mais carinhosa que possa ser, por mais afetiva que possa ser, por mais mão amiga que possa ser. É uma situação que a pessoa acha que está comprando um espacinho para o céu. Chega lá e dá uma marmita ou dá um pet, uma garrafa PET, um alimento e, olha, aqui hoje eu comprei meu passe. Não é isso que nós queremos. Nós já idealizamos aqui uma minuta de normatizar, sim, é lógico que em conjunto com o trabalho que vocês estão fazendo lá na Secretaria, nós precisamos de um ordenamento principalmente em como servir e aonde servir esses alimentos. Porque obrigar o nosso irmão a sair da condição de rua, se ele for maior de idade, dificilmente, se não for por vontade própria. O menor não, o menor nós já tiramos a sua maciça maioria desde o primeiro governo, isso eu retrato, falo e divulgo, porque nós não vemos mais crianças sendo utilizadas por pais, por irmãos, por adultos pedindo esmola ou vendendo, seja lá o que for, em semáforo. Mas a situação ela é realmente do morador em situação de rua, do maior de idade, uma situação delicadíssima, e nós temos que enfrentar. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de desafios. Esse é o maior desafio que eu posso dizer para você que nós estamos enfrentando hoje na administração pública. Eu sou um vereador que tem uma atuação muito centrada eu e o Carlinhos, evidentemente, que retornou agora a casa, e isso já vem desde o mandato passado. Nós temos um trabalho assim incisivo na área central e nos bairros periféricos ao centro. E um dia o comerciante, um dia o pessoal da SIC, um dia os próprios moradores. Só quem convive e vive o centro da cidade pode compreender. Nós já tivemos depoimento aqui até de pessoas vinculadas a instituições religiosas, que eu vou lá, eu deito, eu durmo, eu abraço aquele ser, aquele carente, aquele necessitado, mas eu acho que ele não fica no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, para ver o resultado de tudo que acontece na madrugada, ou seja lá, o horário que for. Isso eu disse de viva voz, deve estar gravado numa das nossas audiências. Então, a situação não é tão fácil. Mas quando eu digo que eu melhorei muito a partir do momento que eu comecei a acompanhar a situação lá na vila, onde é que está a Casa de Cidadania. É um pouco distante do centro, mas é o local que temos agora. Conversando com a secretária Eliane, um outro espaço estava sendo adequado, e aliás, fui eu quem há 1 ano e meio estive ali na igreja metodista conversando com o pastor. Nós conversamos, dialogamos. Esse espaço ele é localizado na Ferreira Penteado, se não me falha a memória, com a Zé Paulino. E por ironia do destino, esse espaço acabou sendo vítima de um incêndio. Não proposital, mas voltamos, não é a estaca zero, mas voltamos a uma etapa anterior de esperar a perícia, de esperar a indenização, de esperar o reparo.
para depois analisarmos se vamos ocupar esse espaço ou não, ou se vamos atrás de outro. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos desenhando nesse contexto, até mesmo para a apresentação dessa minuta de legislação para uma adequada ou uma adequada atividade de fornecer alimento aos moradores de rua, nós estamos agora dando uma estancada em virtude deste fato, porque eu não sei como é que vai ser doravante, porque temos que aguardar todos os procedimentos administrativos a esse respeito. É claro que não abrange só esse item, mas esse é um dos itens primordiais. Porque, repito, tirar morador de rua sem a vontade ou em situação de rua, se ele não concordar e for maior de idade, nós não vamos conseguir. Eu venho, sim, com essa preocupação, já era para ter conversado com vocês a semana passada, mas em face de atividades outras, eu estou trazendo, sim, essa preocupação, porque nós precisamos urgentemente, mas urgentemente, de um outro espaço, e no centro da cidade. Aí, com esse espaço delineado, nós podemos até ter o grupo de WhatsApp, mas eu acho que nós temos que ter uma norma. E todos os grupos que fornecerem ou que irão fornecer, eles terão que obedecer à norma, que vai reger, que vai vigorar a partir de bem discutida, de promulgada e sancionada e publicada pelo prefeito municipal. Porque tudo hoje, eu não digo que é de forma amadorística, mas tudo hoje é com muito amor, mas com pouca profissionalização. Com pouquíssima profissionalização. Eu também não sei se nós vamos chegar a bom porto com essa redação que nós estamos dando, mas é o caminho. É o caminho, eu vou fazer chegar, aliás, vou solicitar ao presidente Rossini que faça chegar às suas mãos o escopo dessa minuta, desse procedimento, porque, no nosso entender, pelo menos no meu, e de alguns dos vereadores que compõem a comissão e do próprio vereador Carlinhos, que vem acompanhando depois que reassumiu o cargo, é um tema essencial, que nós precisamos fazer o regramento. Por mais boa vontade que tenham as instituições sem denominação, por mais boa vontade que tenham as instituições religiosas, por mais boa vontade que tenham os grupos, nós precisamos fazer um regramento. Porque os próprios moradores, eu não estava presente na reunião, porque eu estava fora de Campinas, pelo que o Rossini me falou, todo mundo vem para cá porque se serve muito bem e comida da melhor qualidade. Mas é esse momento que nós precisamos definir. Porque, eu repito, dificilmente, se a pessoa já decidiu que permanecerá a ficar em situação de rua, sendo ele maior, capaz, nós não vamos tirá-lo. Aqui não vai ser a tolerância zero, em momento algum. Mas alguns dessabores que a gente encontra hoje no centro e nos bairros periféricos, nós precisamos enfrentar assim, que diz respeito a nós, administração, a nós, legisladores, a nós, as secretarias que estão nesse pool que o prefeito formou. Mas eu repito, esse incidente acidental, né? Incidente acidental ocorrido, irá retardar aí alguns posicionamentos, e nós precisamos, digo agora como vereador que representa como Carlinhos Camelô, mas como todos os demais, essa área central que o pessoal já está, assim, não acreditando. Nós fomos fazer a entrega do São Benedito, da Praça São Benedito no sábado, encontrei um amigo que ali reside, e ele disse: Bernadelli, nós precisamos também enfrentar o problema do centro. Quer dizer, todo mundo está preocupado com o problema do centro da cidade. E o centro da cidade hoje são esses irmãos que moram, residem e querem, ou por vontade não própria, ali estão. São essas minhas considerações. Nós avançamos bastante, sem sombra de dúvida, vereador Rossini, Paulo e Carlinhos, a partir do momento que nós começamos a discutir esses problemas. O vereador Rossini está de parabéns, porque ele foi, eu não sei se foi acompanhado de mais alguém, mas esteve em todos os equipamentos, constatou. Eu não pude ir, mas já conhecia a maioria deles, que já havia feito as visitas anteriormente. Então, essa é a preocupação, porque
tudo é muito bonito, tudo é muito poético, tudo é feito com amor, com carinho, mas algumas coisas práticas nós precisamos começar a não só apregoar, mas realizar. Eu fico muito triste de saber desse incidente, que já seria, entre aspas, um pontapé inicial para que nós pudéssemos direcionar essa população a fazer alimentação, direcionar essas instituições para que servissem lá a alimentação, mas, tendo em vista o ocorrido, nós vamos retardar um pouco mais. Então, fica aqui essas ponderações. O que necessitar dessa comissão e dessa casa, pode ter certeza que nós vamos estar de braços, ou melhor, nós estaremos ombreados com a comissão e com a secretaria, fazemos parte desse governo, mas fica até aqui como um desabafo, porque o tempo está passando e nós precisamos de algumas situações mais de fato. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos Bernardelli. Passo agora para o vereador Paulo Haddad, a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Marcos Bernardelli, relator dessa comissão das pessoas em situação de rua, vereador Rossini, presidente da comissão, amigo Mário Dino, que nos colocou a par, nos trouxe informações importantes, o amigo Carlinhos Camelô, as autoridades já nominadas, citadas, os amigos aqui presentes e o público que nos assiste pela TV Câmara. Primeiro, parabenizar, viu, Mário, todo o trabalho que vocês fizeram e têm feito, né? Vocês têm se debruçado nesse tema que é um tema de extrema importância. Isso não é privilégio dos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, mas também acomete países desenvolvidos. E nessa 9ª reunião e as reuniões que antecederam, nós tivemos a oportunidade de aprender muito, né? Alguns paradigmas aqui foram quebrados, algumas informações precisas, Eliane, que foram colocadas aqui, a gente até então não sabíamos, eu acho que os vereadores não tinham consciência de como esse problema ele é mais grave do que parece, né? Então nós tínhamos aí uma informação de que muitos ou a grande maioria eram oriundos de cidades do entorno ou de outros estados, mas não, né? Mais de 50% eles são oriundos de Campinas e têm, né, a parentes aqui em Campinas, então é uma opção, né, morar na rua. Então várias são as motivações para que a pessoa fique na rua, como já foi citado, desemprego, problemas familiares, drogas, enfim, né, e isso só vai agravando a partir do momento que ela está na rua, né, muitas vezes está lá passando frio, acaba fazendo uso de álcool, e o álcool é a porta de entrada para uma série de drogas, né, ilícitas. Então, parabenizar, né, o trabalho de vocês, parabenizar o Executivo pelo decreto 19.874, né, que foi editado no dia 14/5 deste ano. Falar da importância de vocês continuarem, nós vereadores, Marcos Bernardelli, continuarmos focados nisso, né? Você me antecedeu na sua fala e eu tive a oportunidade de acompanhar uma dessas ONGs que faz um trabalho com morador de rua e, como bem disse o Mário, não é sobra de comida, não, né? Existe aí toda uma dificuldade de você estar fazendo um aporte de alimento para você realizar, né, um trabalho para você levar a comida para o morador de rua, mas, como bem disse o meu amigo Marcos, isso tem que ser bem normatizado, bem organizado, para que nós não tenhamos aí, muitas vezes, 5, 6 da entidade servindo comida, a ponto da pessoa ficar escolhendo aquilo que vai comer. Isso é muito triste, é muito ruim. Isso muitas vezes leva ao desperdício de comida, né? Algumas pessoas acabam recebendo mais num determinado momento, no outro nem tanto, falta, né? Enfim, eu acho que é um assunto que vem à tona. Hoje eu, até nesse final de semana, fui questionado sobre esse tema. Na verdade, não fui questionado, surgiu o tema numa conversa e eu, né, agora com essas 9 reuniões, eu aprendi um pouco mais e a gente conseguiu debater e mostrar, né, que o assunto é um assunto
ele é intersetorial, né? Nós já havíamos falado aqui, são 15 secretarias, e todas as secretarias que foram convidadas, elas têm sim a sua parcela de contribuição. Então, mais uma vez, deixar na minha fala os parabéns ao trabalho, enaltecer o trabalho de vocês e que nós, enquanto comissão, né, dentro do Legislativo, possamos contribuir mais e mais com o Executivo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Haddad. Passo agora para o vereador Carlinhos Camelô. Bom dia a todos aqui presentes. Queria cumprimentar aqui o presidente dessa comissão, Rossini, os membros, Marcos Bernadelli, o vereador Haddad, meu amigo aqui, Mário Gadioli, e as autoridades aqui presentes, que já foram todos citados, e o pessoal da TV Câmara. Eu acompanho essa comissão desde que eu cheguei nessa casa, porque eu me identifico com essa comissão, eu me identifico com tudo o que está acontecendo. Uma questão que o Marcos Bernadelli aqui disse, eu sou ali do centro, a gente tem uma dificuldade muito grande com o centro de Campinas ali. E outra, eu me identifico também muito com os moradores em situação de rua. Todos eles que ali residem ali, a gente acaba vivenciando os problemas deles ali também no dia a dia. E essa comissão, ela, há tempo, acho que foi há uns 15 dias atrás, né, Rossini? Chegou um morador de rua aqui e ele disse muito aqui que o vereador Marcos Bernadelli disse ali, pelas próprias palavras deles, ele disse: eu moro na rua por tal situação, por isso, como foi citado várias vezes aqui, os casos que eles vêm para a rua, e disse aqui para nós todos aqui também, eu como, eu bebo, eu fico ali a noite toda, eu chego de manhã, eu não tenho um local para mim estar usando, um banheiro para mim estar usando, então eu sou obrigado a fazer onde que eu achar melhor na situação que eu estou ali. Então, acho que essa era uma das questões principais ali também, viu, Mário? No centro, a gente, junto à comissão aí, vê o que daria para fazer nessa questão. Porque hoje, se você pega 7 horas, eu moro no centro ali, eu vejo, porque todos os dias eu tô ali, 7 horas, você chega ali na frente da Renner, as pessoas estão servindo, como foi dito aqui, às vezes a pessoa, ela chega até a escolher o que ela vai comer ali, porque é muitas as entidades que estão ali, como foi citado, são 23 entidades. Então, a pessoa acaba escolhendo o que ela vai comer. Mas a gente precisamos fazer algo, não só para alimentar essas pessoas que ali estão. A gente tem que criar algo para resolver o problema do centro. Dar uma dignidade para aquelas pessoas que estão ali naquele momento, que foi citado, acho que foi 700 pessoas aqui. A gente acaba, eu que no centro ali, pela gente ver o montante, a gente acha que é até mais. Porque quando você anda ali, você acaba achando que é até mais, que não é só esses 700. Mas foi acompanhado, então a gente acaba vendo essa questão. A gente é cobrado pelos lojistas, a gente é cobrado pelos permissionários que ali residem, ali, ó, principalmente em frente à C&A. Por quê? Porque ali tem muitos deles ficam ali e os coitados fecham as suas barraquinhas ali, os permissionários vão para casa no outro dia, ele tem que estar lavando todo dia de manhã. Isso é constrangedor. Fora que ali tem várias barraquinhas de alimentação. Então o cheiro, ele fica insuportável quando chove, ao longo do dia. Então todas essas questões. Também, como foi citado aqui para eles ir montar um lugar para eles colocarem os cobertores ou os objetos deles, os pertences deles ali, eu acho também que teria que ver alguma questão ao longo disso,
Porque é doado esses cobertores para eles. Chega no começo do dia, eles não têm onde colocar, eles acabam colocando em cima de algum lugar, em cima de uma árvore, em cima, aí o catateco passa, leva tudo embora. Aí no outro dia ele ganha outro de novo, entendeu? Ou se não ganha, ele fica sem, as roupas dele são levadas embora. Então todas essas questões, eu acho que ela acaba pendendo para um lado e para o outro. Eu lembro que em 2013, Mário, você participou, você era presidente do SEASA, quando foi feita aquela reforma lá no terminal Vicente Cury ali, tinha um SEASinha. Ali também tinha um centro que era distribuição também de alimento. Era a Casa da Cidadania. Então, é o que está lá. Então foi retirado, foi removido para esse outro local aí, na Casa da Cidadania. Mas aquele espaço ali também era um local quase igual a esse, à frente da Renner. Mas ali, como era um local meio escondido, quase as pessoas não viam. Mas agora, que chega na frente da Renner, num local, que nem a gente fala ali, na 13 de maio, todo mundo vê. E aí é onde que as pessoas começam a cobrar. Eu falo, que nem eu falei esses dias, o vereador Marcos Bernardelli até contribuiu com a fala. Eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro que meu pai chegou a trabalhar no Convívio. Quando era o Convívio, tinha um antigo mapping ali, tinha ali em frente à Americana ali, tinha uma lanchonete. Essa lanchonete, ela tinha vários banheiros subterrâneos ali embaixo. E era um local que era 7 horas da noite, era às 8, as pessoas desciam dos seus apartamentos para levar vida ao centro da cidade. Era bem iluminado. Hoje, se você descer na 13 de maio, 8 horas, 9 horas da noite, é uma escuridão. Eu não sei o que acontece naquela 13 de maio. Inclusive, há um tempo atrás, fui até na prefeitura ver o que acontecia. Se tem algum disjuntor, algo ali, que desliga aquelas luzes ali durante a noite, vereador Marcos Bernardelli. Porque dá esse horário, 7h30, 8 às 9, apaga-se tudo. É uma escuridão naquela 13 de maio que as pessoas acabam se afastando. Quem mora no centro ali, a pessoa mora ali, ela tem medo de ir num McDonald's, ela tem medo de descer ali num Subway, ela tem medo de andar na Glicério, reformar essa Glicério para as pessoas caminharem, para as pessoas virem para a rua. Mas isso não está acontecendo. Isso não acontece, porque as pessoas têm medo. Medo por quê? Porque ela vê um montante de pessoas ali, ela acaba até discriminando. Como disse, foi falado aqui, as pessoas, ela começa a vivenciar, participar, ela começa a ver o outro lado. A gente fala da moeda. Mas as pessoas que não vê esse outro lado, ela morre de medo. Ela não passa ali. De jeito nenhum. Ela morre de medo. Ela fala, tem usuário de droga, o pessoal tá bebendo, o pessoal tá bagunçando, o pessoal tá... Então ela acaba tendo esse certo receio. Então, eu acho que, como foi dito, essas 14 secretarias, mais essa autarquia que foi montada, eu acho que é um começo. Eu acho que é um começo para ver os dois lados, como o vereador que preside essa comissão, tá de parabéns, porque ouviu todos os envolvidos. Todos. Foi lá fazer visitas, ouviu os moradores de rua, ouviu a guarda municipal, ouviu as entidades. Então, acho que isso é viável. Mas eu acho também que a ação ela tem que ser mais ágil para todos os lados. Ágil para trazer um resultado rápido. A gente sabe que não é rápido, mas para a gente já começar a ver um resultado.
para que as pessoas acreditem que o problema vai ser resolvido. Então, tá de parabéns essas 14 secretarias que foi montada, essa autarquia, o vereador Rossini, que montou essa comissão, o vereador Marcos Bernadelli, que participa dela, o Haddad, o Ailton da farmácia, o Nelson. Eu acho que essas questões, como começa aqui na Câmara, tem que ser debatidas. E quando ela começa a ser debatidas e escutando todos os lados, começa já a aparecer os resultados. Então, eu acho que está de parabéns. Eu acho que isso é importante para Campinas, é importante para a nossa cidade, porque a nossa cidade precisa de um resultado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Carlinhos Camelô. Eu também queria agora, rapidamente, fazer alguns questionamentos para o Mário Dino, e aí combinar assim, a gente, como todos os vereadores já se manifestaram, volta a palavra para o Mário Dino para fazer alguma observação complementar, aí a gente faz outra rodada com o público, né, para a gente poder explorar bem aí a presença do Mário Dino. Tudo bem? Mário, eu acabei não comentando, mas a última reunião que a gente fez foi ouvindo representantes dos moradores em situação de rua, ligados ao Movimento Nacional de População de Rua. E eles deixaram uma sugestão que eu já queria passar para você, que é a seguinte: também naquele decreto federal 7.053 de 2009, que prevê a constituição de um comitê intersetorial a nível federal, ministerial, há a previsão da participação de entidades da sociedade civil, né, nesse comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento. No nosso decreto ainda não foi colocada essa participação. Então, nós gostaríamos já, assim como comissão, de sugerir, a gente vai formalizar isso, que também nesse comitê pudesse colocar assim, a representação de entidades da sociedade civil, né, que tenham assento e possam também, já que querem fazer parte da solução, participar do comitê para monitorar, acompanhar e avaliar. Queria ouvir de você isso, mas isso é uma sugestão já que a comissão quer fazer. No plano intersetorial, eu queria que você falasse rapidamente, assim, pontualmente, assim, essas ações de curto prazo. Uma delas era a criação da segunda Casa da Cidadania, vamos chamar assim, em parceria com a Igreja Metodista, e teve esse incidente que atrasou um pouco esse processo, mas como é que está sendo tratado essa questão? Se tem uma perspectiva de prazo para viabilizar esse ou outro espaço para cumprir essa finalidade. Na verdade, as entidades, os próprios programas da prefeitura, mesmo quem coordena a Casa da Cidadania, reconhece que às vezes uma das dificuldades para que os moradores saiam do centro e vá até ali a Vila Industrial, onde está a Casa da Cidadania, é a distância. Então, eles reconhecem a necessidade de ter um equipamento com essa característica na região central, né, talvez facilitasse o acesso e permitiria, das 14 entidades que estiveram presentes quando a gente convidou as entidades, todas se disseram, dessas apenas 3 já estavam cadastradas e fazendo um trabalho na Casa da Cidadania. 11, portanto, que fazem esse trabalho de distribuição de alimentos, não fazem na Casa da Cidadania, algumas nem conheciam a existência disso, como disse o vereador Marcos Bernadelli, mas acharam muito interessante se tiver um local na região central que permita a confecção, né, dos alimentos, distribuição, enfim, até para fazer essa ação com mais humanidade, elas topariam participar. Então, em função desse incidente, que medidas ou o que está sendo pensado para fazer? E se nas ações, uma coisa, inclusive visitando os equipamentos, a gente percebeu que hoje os equipamentos existentes estão subdimensionados já. Eles estão quase que trabalhando no limite, no gargalo. Há uma necessidade de ampliar esse serviço, tanto do ponto de vista de estrutura física, talvez ampliar o segundo centro pop para permitir também outras atividades, né, com a segunda Casa de Cidadania, o comitê, o programa Consultório na Rua. Hoje eles já estão super
demandados, né? Existe a necessidade talvez de criar um segundo consultório na rua, ampliar a equipe. Se nesses planos de ações de curto, médio e longo prazo prevê também a ampliação desses programas, né? Uma outra coisa que ficou também patente, a assistência social já tem procurado fazer isso e existe já uma orientação clara com relação à questão da esmola. Né? Foi feita até uma campanha, não dê esmola, dê cidadania, alguma coisa assim, né? Tentando mostrar para as pessoas que esse gesto de dar esmola, ainda que no fundo atenda alguma necessidade pessoal da pessoa se sentir útil, né? Ver a dor do outro ali, né? Mas que a esmola pode estimular algumas outras práticas não muito legais, né? Se a gente também não pode fazer uma cartilha, talvez, da cidadania, e tem alguns locais que estão fora do centro. No centro, os moradores de rua têm a possibilidade de acesso à alimentação, até no Bom Prato lá, né? Café da manhã, almoço, a R$1, mas nos bairros não tem. E a alternativa que tem acontecido, o que tem acontecido nos bairros? Nós temos pelo menos 3 que pessoas procuraram a comissão para falar. Onde eles vão buscar alimento? Nas casas. Então, há um constrangimento, porque o cara aperta a campainha, bate palma, sai o cara lá e o cara está pedindo um prato de alimento, etc. e tal. Qual a orientação? Dá alimento? Não dá? Porque na medida que você oferece o alimento, as pessoas continuam, né? Até tivemos o relato aqui de um representante da Igreja Cristo Rei, né, que trouxe, quando a gente estava falando, naquele dia, um problema gerado ali, né? O padre Luiz Carlos Magalhães, ele começou do alimento, aí era depois viraram 16, ele começou a dar dinheiro e virou... O que a gente faz? Ele até procurou os programas e tal, pediu ajuda. Mas assim, a gente pensar numa ação de conscientização dentro do programa, se já está pensado ou não, nesse sentido. Por último, o Marcos Bernardelli já mencionou, está ficando claro para nós assim, a necessidade de normatizar, criar algum regramento, até para essa ação voluntária, né? Porque distribuir o alimento na rua, não nem sei se é uma ação humanizada, porque a pessoa come sentada na sarjeta, ao lado do local onde faz suas necessidades, um ambiente inóspito, anti-higiênico, né? Talvez até evitar esse tipo de ação. Não sei se proibir, mas se a gente tiver uma alternativa, é no sentido de orientar. Como é que o comitê vê essa possibilidade de criar um regramento para essas entidades? Ô, Cine, só uma parte antes de passar a palavra. Podino, só para completar, nós fizemos durante esse período todo, nós fizemos uma indicação que fosse constituído um guarda-volume para que eles pudessem colocar, parece que já está avançado, esses banheiros, isso foi também uma indicação do gabinete, seria ali o estudo feito no espelho d'água, onde nós faríamos subterrâneo, uma parceria, colocando isso de forma terceirizada ali atrás da catedral. Hoje que a comissão já possui, viu, Mário Dino, pelo menos a identificação dessas instituições que não estão cadastradas, mas eu acho que precisa ir a campo também, porque seria até mais fácil para identificar, porque tem algumas instituições, tem pessoas que são grupos de pessoas que são voluntários. Olha, resolvemos aqui, nós vamos fazer da minha casa um espaço para dar. Então, a comissão hoje já tem um número razoável dessa instituição, mas seria necessário que um trabalho mais efetivo da própria comissão composta pelo prefeito Jonas. O que eu achei assim, uma coisa muito interessante, todas as instituições, sem exceção, todas as instituições, elas fazem um cadastro. Quer dizer, eu acho que o cadastro das instituições quanto aos moradores em situação de rua está muito melhor que o nosso. Porque o nosso, pelo que foi dito, foi feito, mesmo respeitando o trabalho que é feito, se não me engano, das 6 às 8, ou das 8 às 10, e o último foi há 2 anos, ou há 1 ano atrás. O que eu escutei aqui é que todas, sem exceção, antes de servir, elas fazem ali o cadastramento daquele morador, sabe de onde veio, sabe? Então vamos trocar essas informações, chamar essas informações. O que vocês têm aqui que nós não temos? Não é difícil, porque isso foi dito.
eles cadastram todos, sem exceção, acho que todas as instituições que têm principalmente as que têm uma vertente religiosa, olha, foi assim unânime, olha, nós cadastramos a todos. Então, se nós não temos ainda a totalidade, vamos nos trocar informações, porque eu acho que faltou muita conversa. E agora nós estamos tendo o tempo exato para que essas conversas ocorram. Vamos identificar essas instituições, porque a maioria sequer estão identificadas, e solicitar delas a identificação desses moradores, para ver até um confronto com a secretaria, para ver quem está faltando, o que está faltando, o número exato, porque nós não estamos falando de 700 moradores de rua no centro da cidade, nós estamos falando de 600 ou 700 no contexto de cidade de Campinas. É claro que não estão ali os 700. Então é essa a minha também proposição. Mário Dino. Então vamos lá. Bem, é importante a participação do comitê. Ao sair de lá, o secretário Dr. Cristiano Bide falou: Mário, não esquece de agradecer a participação do comitê. Então, veja, aqui nós estamos ouvindo muitas coisas importantes e nós queremos estar juntos, viu? Então, já respondo a sua primeira pergunta, que este plano já prevê chamá-los e outras também entidades, né? O plano, meus amigos, ele tem um capítulo para cada uma, ele tem, vou explicá-lo bem rapidamente, hein? Não quero tomar muito tempo, né? Então, vamos lá. Ele tem disposições transitórias, ele começa com compromissos institucionais intersetorial. Isso está no artigo 1º do anexo único, ou seja, são compromissos para todas as 14 secretarias e mais a CETEC. Daí, ele começa a fazer a descrição. O artigo 2º são compromissos institucionais na área de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos. Vai descrevendo tudo aquilo que eles vão fazer, que estão fazendo a curto, médio e longo prazo. O artigo 2º diz compromissos da área de assistência... É a continuação, perdão. Vamos lá. Nesses compromissos, há previsão de ampliação de alguns serviços também? Sim, sim. Eu já entro neles já. Quer ver só um panorama inicial. Artigo 3º é da área de comunicação. Foi falado aqui de comunicar. Artigo 4º, cooperação de assuntos de segurança pública. Artigo 5º, área de cultura. Fantástico. Artigo 6º, área de educação. Artigo 7º, esporte e lazer. Artigo 8º, habitação. Artigo 9º, saúde. Falou-se aqui do consultório na rua. Está previsto aqui ampliá-lo, né? Mas já é mais a médio e longo prazo, né? Compromisso na área de serviços públicos. Falou aqui o Carlinho de Catatreco e outros serviços de lavagem da cidade, tudo contido aí. Também trabalho e renda. Olha, outra secretaria importantíssima para emancipar as pessoas em situação de rua com trabalho e renda está no artigo 11, 11º. 12º, área de transportes também vai fazer algo a favor dos moradores em situação de rua. 13º, seu aqui, verde, meio ambiente, desenvolvimento sustentável. O morador em situação de rua, às vezes, ele não permite que o levemos a um equipamento público, porque ele quer levar o seu amigo de confiança, que é o cachorro. Então, está previsto aqui aquilo tudo que nós vamos fazer e ele vai começar a gostar muito, né? E depois aqui a última folha que eu trouxe aqui é da nomeação das pessoas que vão cuidar. Então, agora por partes, né? O vereador Marcos Bernadelli falou a respeito do local que nós temos prometido pela Igreja Metodista. Ele foi anunciado pelo pastor André, lá na Sala Azul. O senhor vereador estava. Nós ouvimos o pastor falar isso daí. Ele falou no dia 14 de maio. No dia 17 aconteceu o infortúnio, um incêndio que trouxe o problema para nós.
Então, logo a partir daquele dia, vereador, a gente já começou a correr atrás de lugares alternativos, e nós já temos. Só que ele não está ainda disponibilizado. São 3 ou 4 alternativos e nós apresentaremos rapidamente. Mais 1 ou 2 semanas nós vamos apresentar esse local. E daí já podemos... Porque eu não posso ter a reunião junto dos generosos das entidades sem ter uma alternativa. Podemos discipliná-los e precisamos, isso é necessário, mas nós temos que dizer, olha, nós vamos para aquele local. Concorda, vereador? Então, ele está encaminhado e isso tudo vai sair. O vereador Carlinhos falou de banheiro público. Essa é uma necessidade muito grande e nós estamos trabalhando desde março do ano passado. É complexo, né? Principalmente a manutenção do banheiro público. Fazer o banheiro não é tão difícil, mas a manutenção dele é difícil. Nós já temos quem vai nos ajudar na manutenção. 24 horas por dia, você sabe quanto custa, né? Também, a semana passada, Eliane, que o presidente da Sanaz, Arlide Lara Romeu, em uma conversa com a secretária Eliane, se disponibilizou a construir um banheiro. Olha como as coisas começam a acontecer. E é isso que a gente espera, que vão acontecer muito mais. Ele vai nos ajudar a construir um banheiro público, com um local também para banho, bem no centro da cidade. É uma boa notícia? Uma boa notícia. Só que não vai sair em um mês, mas sairá até o final do ano. E está contido aqui? Está contido aqui. Tudo que foi falado aqui, está contido no plano. Então, nós teremos necessariamente que fazer, porque o plano e o decreto, ele prevê essa sala de situação. Se nós não fizermos, nós vamos ter que prestar conta para a população. Por que não fez? Então, teremos que fazer, não é? Então, eu trago boas notícias. Eu gostaria, inclusive, de alguns meses, Rocinho, pelo menos uns 3, se pudessem nos receber novamente para contar os passos. Porque nós não vamos só monitorar as 14 secretarias e a CETEC. Nós também vamos ser monitorados. Porque se nós não executarmos, o prefeito Jonas é uma pessoa muito afável, muito próximo nossa, mas se não fizer, ele substitui com certeza absoluta. Eu já vi lá muita coisa. Nós estamos com ele desde o dia 1º de janeiro de 2013. Então, nós faremos. Só que nós faremos o melhor que a gente pode com a condição que a gente tem. Para quando tivermos melhores condições, fazer ainda melhor. Então, a prefeitura passa por dificuldade? Passa. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Do jeitinho que a gente quer? Talvez num primeiro momento 60%, 70%, mas indo uma crescente. Nós vamos implantar o plano. Tão certo quanto 2 e 2 são 4. Porque ele puxa a nossa orelha lá. Ele costuma dizer assim, antes da reunião, Mário, eu falo até para a Eliane, Mário, precisa aquecer um pouquinho mais, precisa ser mais exigente. Eu sou diplomático, não é? Sou educado, mas eu peço. Depois peço de novo. Depois, se não fizer, eu faço. Então, nós faremos, viu? Garanto que nós faremos. Obrigado. Deixa Marcos. eu só também fazer mais um complemento, Marudina. Nós estamos realmente, você pode ter certeza que se tem uma comissão, dentre muitas que estão aqui hoje, instituídas na casa, que está sendo receptiva com todas as questões do morador em situação de rua, é claro que afora os elogios que são reconhecidos e que são verdadeiros, essa situação de 60 dias atrás que nós presenciamos foi a inauguração lá junto ao espaço do Largo do Café, né? Que foi ali aquele ambiente para que a Mão Amiga começasse a ampliar o arco de atividades a esses moradores de rua que se dispuseram a participar inicialmente nas questões relacionadas ao aprendizado de jardinagem e hoje
junto à construção civil e dali sairão, pelo menos com um vínculo empregatício, com o Siduscom, ou seja, isso também tem que ser dito. Mas essas ações, elas já estão dando frutos. Então, o que nós queremos? É claro que esses 4, 5 meses, eles podem ser reduzidos. O que eu vou pedir para você é que, se você pedir e não atenderem, não peça a segunda vez, não, porque vai mais aí uns 30 dias. Nós sabemos hoje que o tempo público é diferente do tempo privado, porque eu tenho isso muito claro na minha vida pessoal e minha vida profissional e na minha vida pública. Eu sei que não é fácil, mas vamos dar um torniquete, porque é uma situação, eu também já disse isso muitas vezes aqui, pelo menos nas reuniões que eu participei, no uso da tribuna, que a nossa ação social do município está fazendo tanto trabalho, tem tanta coisa boa sendo feita, mas que, lamentavelmente, esse único item está, assim, acobertando tudo que de bonito está sendo feito lá. Então, vamos coroar. Vamos ver se até realmente aí, em setembro, nós tenhamos essas novidades. Tem muitos imóveis que podem ser utilizados. Até eu não vou ficar aqui no mesmo, porque eu já passei para a secretária, mas o primeiro Bom Prato que tinha ali na Glicério, aquele imóvel está desocupado. E ele era utilizado para isso, não sei se cabe alguma adaptação ou não. Então fica aqui um pedido da própria comissão, desculpa, presidente Rossini, mas mais como... Porque eu digo que o centro da cidade é tal qual aquela casa onde moram muitos e residem muitos, mas nós temos um cachorrinho lá e cada um que passa, não, o que vier depois de mim vai deixar água, outro vai deixar o alimento. Nós somos 33 vereadores, todos fazem um pouquinho pelo centro da cidade, dos bairros periféricos, mas nós estamos com um trabalho mais acentuado. Tanto esse vereador que nos fala, como também o próprio vereador Carlinhos Camelô. O que nós solicitamos é isso, um pouquinho mais de agilidade, porque não é fácil, não é fácil e não é fácil, porque nós estamos das 7 da manhã até as 19 horas, todos os dias ali. Então, o que eu solicito agora, até mesmo como munícipe, nem como vereador e nem como profissional que ali estou, mas como munícipe. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Vereador Marcos Bernardelli, como munícipe, como vereador, como legislador da cidade, a palavra dessa comissão, nesse momento, ela é muito importante para nós, porque amanhã teremos reunião, às 9 horas. E eu vou dizer que precisamos apertar o torniquete. Então, já vou acatar de imediato. Então, as soluções terão que ser mais rápidas. Isso nos dá uma força muito maior, porque além da força do Poder Executivo, eu estou levando a força do Poder Legislativo. Fala, a Câmara está cobrando. A Câmara está cobrando. Vai sair, porque as pessoas que estão lá, elas estão imbuídas de fazer. Mas, como bem o disse, no serviço público as coisas são mais morosas do que nas nossas empresas, nos nossos comércios, mas elas acontecem. É uma questão de priorizar, de colocar alvos, colocar tempo para ser feito. Muito bem. Obrigado. Agora, como combinou, gostaria de saber assim, gostaria de se manifestar 1, 2. Então tá bom. Vamos começar passando aqui o microfone. Como está sendo transmitido e gravado, que se identifique, né, nome, entidade, para ficar registrado. E vamos, assim, estipular até 3 minutos de intervenção para a gente poder dar tempo de... Bom dia a todos. O Mário, que eu conheci ele agora, queria agradecer muito ele pelo trabalho que ele está prestando aos moradores de rua. A Eliane, que é a secretária dele aí, o Luiz Carlos Rossini, presidente da comissão, Paulo, e o Marcos Bernardelli e o Carlinho Camelô. Pode se identificar. Então, meu nome é Gilberto Pinel, eu faço parte do Conselho de Transporte e Deficiente Físico. Então, a minha preocupação é o seguinte, sabe? Eu vim aqui porque eu quero que aconteça. Que se não acontecer, eu vou cobrar no jornal. Viu, Mário? Vou. Então, eu quero fazer 2 perguntas. Primeiro, a questão do banheiro. A questão do banheiro, eu estou pegando a fala da Adriana,
lá da SIC, que quando colocava aqueles banheiros químicos, o pessoal é químico que fala, né? Químico. Colocava lá e o pessoal usava, mas não tinha ninguém para limpar. E os comerciantes que limpavam. Então, essa questão do banheiro, se não, vamos supor que amanhã não tem condições de fazer o banheiro por motivo de dinheiro financeiro da prefeitura e querem colocar banheiro químico, então vai ter que ter alguém da prefeitura, funcionário, para fazer aquela limpeza daquele banheiro, para não deixar o resíduo ali, entendeu? E, na verdade, como você 24 horas, então tem que alguém tomar providência. Porque eu tenho um exemplo lá na minha casa, no ponto final do Garcia que eu moro. Eu pedi para fazer um banheiro para o motorista cobrador, hoje está a maior briga lá. E eles não limpam o banheiro. Um ou outro que limpa, às vezes, quando usa. Você precisa de ver o cheiro que fica. Vai nas casas lá. Então, essa questão aí precisa ser bem pensada para não haver... E outra coisa, se for fazer banheiro subterrâneo, que não seja só que não seja junto com a população. Digo eu até posso usar o banheiro lá a hora que os moradores estiverem lá. Mas você sabe como é que é o povo? O povo vai criticar. O que os moradores de rua, o que o pessoal está fazendo aqui, cheirando mal e tal? Então tem que ver esse lado aí. A outra questão é que eu sempre falei aqui na comissão, se tinha a possibilidade, senhor Mário, eu já tentei conversar com o morador, mas talvez eu vou falar, o morador vai falar, quem é esse cara? Esse cara não é nada. Por que eu vou ficar dando atenção para ele? Eles dão atenção para a autoridade, para dizer que tem mais, que está lá em cima, que tem condições. Se tinha condições, lá no Salão Vermelho da Prefeitura, fazer uma convocação dos moradores que queiram se identificar, fazer o cadastro, para ver quem perdeu seus empregos e estão na rua e estão precisando da ajuda, entendeu? Que às vezes a pessoa foi mandada embora, depois não conseguiu emprego porque ele não tem aquele grau de estudo, e se tinha possibilidade de, a hora que arrumar o serviço para esse pessoal, conseguisse encaixar ele na prefeitura. Encaixando ele na prefeitura, para trabalhar nas regionais, para fazendo parte de manutenção, como pedreiro, eletricista, mecânico, porque está faltando nas regionais, entendeu? Então, não sei se o senhor pode dar essa resposta, se tem possibilidade do prefeito fazer isso. Obrigado. Eu agradeço e eu espero acontecer, porque a gente está vendo, que a gente também não sabe o dia de amanhã, apesar que eu sou aposentado por tempo de serviço, mas a gente não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente sabe? Não sabe. Não. O destino da gente, a gente não sabe. Então, eu quero que aconteça isso. E se precisar de ajuda, a gente também está aí para forçar. Então, estou tentando dar a minha contribuição nessa questão aí. Obrigado, viu? Muito bem. Que bom. Passar agora a palavra para ele vai se identificar, mas o Maurício, que também é do Conselho Federal de Pastores. Maurício. Bom dia a todos. Meu nome é o pastor Maurício. Eu venho aqui representando o Conselho Federal de Pastor, que é muito importante porque eu não vou falar da minha igreja. O Conselho me dá condições para falar em nome dos pastores, de todas as denominações, não somente da minha. Isso é muito importante, porque se eu falar só da minha, vão pensar que eu estou puxando para um lado, puxando para o outro. Não. Eu venho representando os pastores da cidade de Campinas, do Brasil. Nós estamos, inclusive, essa comissão que é presidida por nossos vereadores aqui de Campinas, elas estão sendo vistas, inclusive pessoas, nesse momento, o pessoal está lá em Israel. O pessoal tem me mandado, nós estamos acompanhando, tem pastores que estão lá. Muito importante essa comissão. Tenho recebido também muitas fotos dos pastores que têm praticado, levando a cidadania lá na Casa da Cidadania, que é alimentação, eles têm me mandado fotos. E eu fico feliz com isso, porque são pessoas que estão preparadas, voltadas para ajudar. Nós não estamos aqui para trazer problemas para o poder público. Nós trabalhamos para isso, para ajudar as pessoas. Essa ajuda não nos vai levar para o céu, porque não é de obra que se leva a pessoa para o céu, né? Nós sabemos que para
você chegar, ser salvo é acreditar realmente no único Salvador que é Jesus Cristo. Então, nós ajudamos. Estamos preparados, já trouxemos aqui alguns lugares. Trouxemos um lugar que a gente acha que seria viável para a gente poder levar esses alimentos para essas pessoas. Estamos realmente preocupados com os comerciantes do centro da cidade. Nós queremos ajudar. Agora, até conversar com eles para que não se faça uma necessidade na frente, que não faça sujeiras. Nós estamos preparados para isso, porque temos pessoas, né? Nós temos médicos, nós temos psicólogos. Na igreja tem muitas e muitas pessoas. Nós estamos também prontos para te ajudar. Mas precisamos de um local. Eu acredito que um local preparado pela prefeitura, que não seja, de repente, numa denominação religiosa, porque pode acontecer, mas eu vou com o meu pessoal na igreja do pastor tal, do outro pastor, não. Gostaria que fosse um lugar preparado pela Prefeitura Municipal de Campinas, aonde ali todos, não são somente 23, são mais, são muito mais. Mas podemos conversar. O Conselho Federal me passou autorização para me estar conversando. Eu posso estar conversando com essas pessoas, de acordo com o que for decidido aqui pela comissão dos vereadores, e nós vamos estar aí ajudando. Tem solução? Tem solução. E o mais importante de tudo, eu agradeço à Câmara Municipal de Campinas, eu agradeço ao prefeito por estar sensível a essa situação, porque no passado não chegaram a uma solução. Na década de 30, se foi destruída uma das praças mais bonitas da cidade de Campinas, que seria ali o Largo do Rosário, porque na época se falavam indigentes. Destruíram uma praça que era toda verde por causa dos indigentes. Havia distribuição de alimentos? Não. Os indigentes já estavam lá. Mas eles usavam a praça. Se acharam na época que tinha que cortar as árvores. Cortaram todas as árvores. Depois colocaram as marquises, depois destruíram as marquises, e hoje nós estamos assistindo o jogo do Brasil, no local. Mas no passado foi uma praça fantástica, linda. Então não se resolveu. Então eu agradeço essa comissão, Marcos Bernardelli, Paulo Haddad, vereador Rossini, prefeito municipal de Campinas, por estar tentando resolver essa situação. Campinas está esperando. Estamos prontos para ajudar. O que precisar, estamos juntos. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigado, pastor Maurício. Aliás, tem mais uma pessoa. Enquanto isso, o pastor Maurício até formalizou uma sugestão de espaço, que é a antiga sede da Guardinha, né? Ali enfim. E, aliás, foi falado en passant, mas além de talvez utilizar para essa finalidade, a necessidade sim de ter um centro, um bagageiro lá para guardar pertences dos moradores, situação de rua e tal. Essa é uma necessidade colocada. Eliane. Bom, eu sou Eliane Tortello, assessora da Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, e gestora administrativa do comitê. Gostaria, assim, só de fazer pontuar alguns assuntos que estão sendo falados aqui hoje. No seguinte, esse trabalho intersetorial, é a primeira vez que ele está acontecendo no município de forma organizada e articulada. Então, até então, as secretarias trabalhavam, cada um dentro do escopo das suas ações, mas sem esse espaço que hoje nós temos no gabinete do prefeito, as reuniões acontecem lá no quarto andar, sem esse espaço de compartilhamento. Então, a gente vê isso como um grande avanço nos trabalhos, isso tem permitido também que a própria prefeitura conheça melhor o trabalho que cada uma das secretarias faz nas ações para a população em situação de rua. Então, a gente acredita muito que esta forma de trabalhar vai contribuir muito no resultado das ações. Sobre esse plano de ação do Núcleo Central,
Eu gostaria de dizer que a gente está considerando este plano como um plano de curtíssimo prazo. O que vem a ser esse plano? Esse plano, nós elencamos ações do plano de atenção, que foi lançado no dia 14 de maio. Então, a gente elencou algumas ações desse plano e estamos organizando em torno da instalação do espaço de apoio. Então, esse fato do incêndio realmente retardou um pouco as ações, porque a nossa pretensão aqui agora, em 3 de julho, a gente já entregasse esse plano completo. Então, e hoje nós estamos buscando um outro espaço. Mas, junto com a instalação do espaço de apoio, nós estamos prevendo várias ações que foram faladas pelos senhores, como a sensibilização da população de rua para utilizar esse espaço, a sensibilização dos voluntários que hoje servem alimentação na rua para utilizar o espaço, uma ação com a comunicação de orientação dos voluntários sobre a utilização do espaço, a sincronização de agenda lá da utilização, que é essa organização, para que não haja sobreposição da alimentação na rua, que isso é um problema. A ação com o cuidado com os animais das pessoas em situação de rua, são todas ações que estão dentro desse plano de ação de curtíssimo prazo. E como ações concretas que já estão acontecendo, a gente já está ampliando as áreas de lavagem, que hoje são feitas pela Secretaria de Serviços Públicos. Essas áreas foram apontadas pelos próprios comerciantes. O Dr. Mário fez uma consulta junto aos comerciantes e a gente já está ampliando os dias e as áreas de lavagem e a ampliação do catatreco. Tá, então, a gente está trabalhando, a gente está acelerando as ações, mas como todos já disseram aqui, né, são ações complexas que não são fáceis de serem feitas, não são rápidas, mas nós estamos também colocando velocidade para dentro da prefeitura. E estamos buscando todas as sugestões que vocês tiverem, inclusive de espaços ali na região central, passem para a gente, porque a gente está indo atrás de cada uma delas e estamos buscando, por intermédio desse grupo de trabalho especial, que termina dia 3 de julho. E as ações que a gente não terminar no dia 3 de julho, a gente vai passar para a coordenação executiva do Comitê de Monitoramento e Acompanhamento do Plano e vamos continuar tratando pelo plano. Finalizo a minha fala dizendo que esse problema não é um problema só do poder público, que o poder público sozinho não vai conseguir resolver esse problema. Então, a gente precisa do apoio de toda a sociedade, de comerciantes, igrejas, voluntários, de toda a sociedade, para a gente conseguir amenizar o problema, porque resolver a gente sabe que a gente não vai resolver, mas para amenizar a gente precisa do apoio de toda a sociedade. Obrigado, Eliane. A Adriana pediu também a palavra ali atrás. Enquanto ela chega o microfone, agradecer a presença de Júlio Martello, assessor do vereador Santini. E já uma sugestão, Eliane e Mário, também na fala dos moradores de rua, assim, talvez mudar a terminologia, essa coisa do catatreco. Porque às vezes é treco, coisa sem importância para a sociedade, mas às vezes é um patrimônio dele. Que seja o cobertor que vira a cama à noite, né? Ou melhor, perdão, o papelão que vira a cama à noite, às vezes tem... Por isso que a ideia de ter uma central para que eles possam guardar e se utilizar, né? Para a gente repensar. Adriana. Bom dia, meu nome é Adriana, eu sou voluntária de uma ONG que presta atenção aos moradores de rua, a gente entrega alimentos para eles. Eu tenho uma pergunta que pode ser respondida ou pelo senhor Mário ou pelo senhor Marcos. Eu queria saber se é possível detalhar ou dizer onde podemos nos informar mais a respeito deste plano que está sendo montado, para a gente entender melhor quais as ações práticas vão ser implementadas ou foram pensadas para resolver o problema dos moradores em situação de rua, pois a criação dessa segunda casa de cidadania, que é para alimentação, ela vai resolver o problema da distribuição de alimentos, mas o problema da presença dos moradores no centro. O problema deles continuarem defecando, isso não vai mudar. Eles vão continuar urinando no centro, vão continuar dormindo lá. Então, assim, eu queria entender quais são as ações práticas, onde eu
todos, né, poderiam se informar um pouco melhor, porque a gente está falando bastante da entrega dos alimentos, né, mas eu entendo que neste plano deva ter muitas informações, muitas ações que a prefeitura esteja pensando. Como que é seu nome mesmo? É Adriana. Adriana, você já esteve na Casa da Cidadania? Já. Talvez o modelo seja aquele, na minha concepção e na concepção da comissão. Ou seja, ele vai chegar lá às 16 horas, ele vai ter o convívio com os demais, não há necessidade da identificação dele, para ele não sentir ali uma parede, eu vou me identificar porque eu tenho uma vida pregressa que poderão me encontrar por aqui. Ele vai ter o direito ao banho, ele vai ter direito a uma higiene mínima, ele vai fazer a refeição dele. Esse é o escopo que existe. Alterno, cada um ajuda na própria limpeza do ambiente, inclusive quem ali está utilizando. Penso eu que esse é o desenho. Na minha concepção, aqui no centro também. Agora, o que nós, como comissão, nós não temos poderes, nem legitimidade para elencar o que se vai fazer, de como fazer. O que nós estamos tentando é fazer uma legislação ordenando essas instituições, até grupos que se apresentem com um responsável. Olha, nós somos o grupo... como é que é? Desculpa, o seu? Sírios. Sírios. Nós não temos pessoa jurídica constituída, nós não temos nada. Nós somos um grupo de amigos sírios. Quem representa esse grupo de fato, porque não é de direito, são as pessoas A e B. É uma das nossas ideias nessa... Então, nós vamos assumir tal dia na Casa de Cidadania do Centro, não só servir ou trazer pronta a alimentação ou realizá-la no espaço que tem. Aí é um problema do município. Eles vão fazer esse regulamento. Nós queremos assim, quantas são, quem vai fazer, qual dia que cada uma vai, quem é o responsável por aquela instituição de fato de direito, é o que nós podemos avançar, porque nós não podemos ultrapassar a nossa legitimidade de legislar, que aí esbarra na questão do município, do executivo. Tá. Não, ok. É que a minha pergunta, na verdade, era quais as ações práticas, fora o que vocês estão pensando do restaurante. O Mário pode falar. E aí, para poder entender exatamente o que a prefeitura vai fazer para aqueles moradores que estão lá, que é realmente o que a SIC vem reclamando, que eles estão lá no centro, eles dormem lá, não tem como, eles acabam defecando, urinando lá, deixando o ambiente ruim, tendo que ter que limpar antes do estabelecimento abrir. Então, acho que é mais para o senhor Mário mesmo. Perfeito. Pode nos dizer, ou até explicar onde podemos nos informar. Não precisa, talvez, até nem explicar aqui para a gente, mas que nos desse o caminho onde a gente possa saber o que a prefeitura está pensando. Obrigado, Adriana. Acho que o Mário pode falar, mas a ideia realmente, assim, a gente... Esse espaço Casa da Cidadania, talvez ele seja parte das ações e das soluções. Não resolve a problemática toda, mas a ideia é minimizar as consequências negativas e está isso feito sem nenhum tipo de regramento. Bem, eu já passo para o Mário, né? Já são 3 intervenções, mais a contribuição da Eliane. Fique à vontade aí para se posicionar. Então vamos lá. Pela ordem aqui, seu Gilberto, parabéns, viu? O senhor é uma pessoa que quer ajudar. Todas as pessoas que querem ajudar são muito bem-vindas, né? Então, quanto ao banheiro, a gente já considera como um problema resolvido. Ele não está colocado, mas ele está já definido. Nós vamos aceitar a generosa oferta da Sanasa e também da SIC, porque a Sanasa proporciona o prédio e a SIC proporciona os cuidados 24 horas. Ambos teremos custos elevados para a Sanasa e para a associação comercial que quer ver o problema resolvido. Banheiro. Quanto o senhor pede também para que a gente faça encaminhamento de empregos, né, para os moradores em situação de rua. Essa é uma atividade que está descrita aqui no artigo que cabe à Secretaria de Trabalho e Renda. Então, serão também encaminhados e nós cobraremos isso dele, certo? Então, o senhor terá respostas das suas 2 questões muito em breve. Só um detalhe, lembrando, Gilberto, que o banheiro é
público, né, e todo cidadão terá direito a acesso a ele. Não dá para fazer a distinção. Não, mas enfim. O povo discrimina. Eu não. Tá bom. Mas só para deixar claro que esse tipo de apartheid nós não vamos fazer. Obrigado. Passando aqui para o pastor Maurício. Parabéns pela sua fala, emocionante. Também quero ajudar. Já está convocado. Quando terminarmos, se o senhor puder passar para mim ou para a Eliane o seu celular, nós o convocaremos para algumas reuniões para posicioná-lo. Mas já agradeço muito. Nós precisamos isso mesmo, da colaboração de todos. É assim que se resolve o problema. Muito bom. E por último, a Adriana, da Sirius. Cadê a Adriana? Adriana, também, Adriana. Ser voluntária num trabalho desse merece também os nossos cumprimentos e o nosso elogio. Muito bom. Adriana, eu vou responder de duas formas. Primeiro, você me encontra, eu trabalho ali no Porta Aberta da Prefeitura, você me encontra das 8 da manhã até às 5 da tarde. Então, eu estou ali, pode me procurar o momento que quiser. Nós ainda não temos todo o planejamento desse novo decreto. Por quê? Nós fomos nomeados na sexta-feira. Nós temos aqui, entre a plateia e todos aqui, 3 nomeados. Eu, a Eliane e olha lá, o Márcio Boldrini. Os 3 estão nomeados. Mas são 35. Então, faltam mais 32. Nós estaríamos marcando a primeira reunião muito rapidamente e daí nós vamos esclarecer todos esses pontos. Mas todas as ideias básicas, elas já estão sendo encaminhadas. Mas, por gentileza, só aguarde um pouquinho mais, mas eu estou à disposição. Se quiser anotar também o meu celular, 99712 0103. E estou à disposição de todos. Nós não estamos nessa situação aqui para fazer de conta. O prefeito, o governo, os vereadores, todos nós aqui percebemos nessa plateia, nós queremos solução. Tudo imediatamente não vamos conseguir. Perfeição também não vamos ter, mas que vai estar melhor e vamos encaminhar esse assunto, nós vamos. Bem, obrigado. Já são 11h58, né? Nosso teto era até meio-dia. Eu acho que foi uma reunião bastante produtiva. O primeiro passo aqui aos vereadores, se quiserem fazer alguma consideração final, vereador Paulo Haddad, vereador Marcos Bernardelli. Mário Dino, apesar de ter falado, se quiser finalizar com alguma coisa antes de encerrarmos. Não, só para agradecer a oportunidade, um privilégio muito grande estar aqui e agradeço a presença de todos. Vejo muitas pessoas com o desejo que é igual ao nosso, de resolver o problema de pessoas que precisam. Elas não estão lá porque gostam, não estão, né? Não estão. Elas sofrem muito. E nós vamos ajudá-las. Muito obrigado por tudo aquilo que puderem fazer para nos ajudar. Bem, com essa fala do Mário Dino, que é o coordenador desse comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento, né, das ações voltadas à população de rua, nós já estamos encerrando essa que foi a 9ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a População de Rua. Uma coisa importante, Mário, é que a gente ficou claro ao longo das conversas que as estratégias, elas têm o objetivo de tentar resgatar esse cidadão, esse indivíduo, essa pessoa humana, né, dessa condição hoje que aos nossos olhos é até indigna de viver na rua, e tentar fazer com que ele possa, de forma autônoma, voltar a conviver na família, na sociedade, trabalhando, produzindo, né? Mas que cada um tem o seu tempo, não adianta ser a nossa ideia de que aquilo é ruim para ele, enquanto qualquer alternativa não faça sentido para a vida dele, e que na estratégia das ações e dos programas, como foi bem dito aqui pelos profissionais da área da assistência, está aquilo que foi chamado de escuta qualificada, né? O diálogo, né? Então, todos os programas têm, inclusive das entidades voluntárias, têm assim, um condão de sentar, ouvir, entender, né? E aos poucos tentando, a partir de criação de um vínculo, né, encontrar uma alternativa que seja mais adequada a cada um no seu momento, porque cada um é um, né, não tem uma solução única que resolva todos os problemas.
Então, agradecer a presença dos vereadores, Paulo Haddad, Marcos Bernardelli, vereador Carlinhos Camelô, que já saiu, o Mário Dino Gadioli, que falou, a Eliane Tortello, do inspetor Márcio Fresarim, do comandante Márcio Boldrin, da Guarda Municipal, da Liniter, Sertório, que é da Sanasa, Adolfo Deni, né, que é coordenador do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e assessor do vereador Carlinhos Camelô, Gilberto Topinel, Érico Garcês, assessor do vereador Nelson Osri, Adriana Dias Souza, voluntária da ONG Sírios, Davi Neri Rodrigues, assessor do vereador Ailton da Farmácia, também do pastor Maurício José de Oliveira, do Conselho Federal de Pastores, Paulo Lima, assessor do vereador Vinícius Gratti. Acho que agradeci a todos. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Muito obrigado. Marião, muito obrigado. Encerrada então a 9ª reunião da comissão especial que está analisando a situação dos moradores de rua aqui em Campinas. Estou aqui com o senhor Mário Dino, que é do gabinete do prefeito municipal. O senhor explicou um pouquinho das mudanças que estão acontecendo, das ações que a prefeitura está tomando. Muitas dessas pessoas que estão na rua não têm vontade de sair. Como a prefeitura pode agir nesses casos? Então nós temos que trabalhar isso daí. Como? Aguçá-las a ter esse desejo de sair. Reconhecemos que a lei não nos permite, quando são maiores de idade, forçá-las a sair. Mas mostrando que hoje nós temos um leque de coisas que vão acatá-las. Então elas vão mudar de ideia. Os vereadores também apresentaram algumas demandas, algumas mudanças na legislação. Isso tudo vai ser analisado? Qual que é o encaminhamento agora da prefeitura? Estarei colocando para o comitê na primeira oportunidade. Nós fomos nomeados, né, como representantes deste comitê na sexta-feira agora que passou. Então, logo mais teremos uma reunião e eu vou expor o pensamento dos vereadores, mas já está acatado. Tudo aquilo que é de bom, nós acataremos, com certeza. Muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado. Nós vamos falar também com o vereador Rossini, que é presidente dessa comissão, vai fazer um pouquinho de um panorama das 9 reuniões que aconteceram até agora e da de hoje. Vereador, muito obrigada, bom dia. Se o senhor puder falar para o pessoal de casa, quais as impressões da reunião de hoje e desse caminho que a comissão já tem perseguido? Primeiro, nessa reunião, a gente fez questão de ouvir o Mário Dino, que vai ser o coordenador desse comitê de monitoramento e avaliação, né, desse plano intersetorial, para entender como é que vão se dar os próximos passos, né? Então, o comitê foi recém-estruturado, nomeado agora, mas a gente percebe que o conjunto de ações propostas, elas acabam, digamos, até atendendo às demandas que a gente ouviu ao longo de todas as reuniões. O que nós aqui na Câmara tivemos, assim, a intenção foi, primeiro, ouvir todos os segmentos e atores envolvidos nessa problemática, né? E a partir dessa escuta, a gente pode formar uma visão mais geral, mais profunda, mais adequada da realidade. Entendemos que esse fenômeno social é um fenômeno multifatorial, né? Vários são os fatores que levam uma pessoa a optar em viver na rua, a ir para essa situação. E a saída, obviamente, depende de um conjunto de ações que envolve também praticamente todas as secretarias. Eu acho que cada uma das ações ajudam a compor uma estratégia geral de sensibilizar esses moradores. Por exemplo, quando nós estivemos junto ao consultório na rua, num dos dias, ali no Largo do Pará, eles usam como estratégia, por exemplo, a cultura, a música. Alguns oficineiros que sentaram ali com instrumentos, violão, pandeiro, né?
E os próprios moradores, atraídos por isso, que têm alguma identificação, sentaram, começam a fazer uma música. E é uma estratégia de você criar um vínculo e dar a oportunidade desse morador poder se manifestar. Uma coisa importante, que acho que ficou claro, eu até disse ao final da reunião, essa escuta qualificada, como tecnicamente, né, os técnicos chamam, ela é fundamental, porque nenhum programa que seja oferecido por si só vai dar conta de resolver o problema, né? Nós não queremos fazer uma faxina de retirar todo mundo da rua. A gente tem que entender que são pessoas humanas, cada um tem a sua história de vida, a sua realidade que precisa ser compreendida e a saída depende do desejo da pessoa. Então a gente precisa nos programas botar esse desejo de saída e resgatá-lo, né, para uma vida que a gente considera mais adequada. As ações da Secretaria de Saúde e Assistência, elas são, digamos assim, para dar um suporte, né? Quando mesmo as entidades que oferecem alimentação, é uma ação de cunho não só humanitário, mas necessária à sobrevivência. São pessoas. Então, garantir a alimentação é muito importante, não só para atender e dar condição da pessoa sobreviver, até para evitar outras consequências, porque a pessoa com fome, ela pode até buscar roubar, fazer pequenos furtos para atender a sua necessidade. Mas dar o alimento não é a única ação, dar atenção à saúde também não é a única ação. A capacitação, a formação, o encaminhamento para um emprego, muitas vezes tentar resolver o problema de moradia, né, devem compor esse leque de ações para enfrentamento dessa realidade. Eu, para concluir, considero que esse não é um problema que, assim, pronto, um dia vai acabar essa população. Infelizmente, né? Talvez você resgate um hoje e surja um outro amanhã, porque há outros fatores sociais que muitas vezes levam as pessoas a viverem nessa condição. Então, essas reuniões estão nos permitindo a ter essa compreensão, né, desse fenômeno. Nós já pontuamos várias sugestões e propostas que devem ser encaminhadas através do relatório final ao Poder Executivo para aprimorar ainda um pouquinho mais aquilo que já está sendo feito pela Prefeitura através dos vários órgãos. Ótimo, vereador. Muito obrigada. Bom dia. Eu é que agradeço. Eu acho que reunião desse tipo, talvez essa seja a última, né? Nós visitamos, faltam 2 equipamentos que a comissão conhecer melhor, mas fazendo isso a gente já está em condições de fechar um relatório apresentando sugestões. Por exemplo, saiu numa das reuniões a necessidade de ter um banheiro público na região central. E essa necessidade não é para atender a população em situação de rua, é para atender toda a população que frequenta o centro. Nós temos relatos, né, porque as pessoas vêm para o comércio, para o lazer, para o trabalho, e às vezes idosos que têm incontinência urinária, crianças, mulheres grávidas, às vezes não têm, se utilizam de espaços cedidos ou concedidos, e nem sempre todos fazem isso, dos estabelecimentos comerciais, mas assim, dotar a região central de um banheiro público hoje é uma prioridade, surgiu ao longo da discussão e hoje nós vimos aqui, né, do Mário Dino, que já existe uma proposta em parceria com a Sanasa, a CIC, que já tinha manifestado isso na reunião, né, de resolver esse problema. Eu acho que isso já vai ser uma grande contribuição, né, não só para essa população em situação de rua, mas para toda a população que convive no centro. Para você ver como a nossa comissão acabou abrangendo vários aspectos, né? E a ideia é fazer de Campinas uma cidade melhor em todos os aspectos. A TV Câmara continua acompanhando, vereador. Obrigada, bom dia. Eu é que agradeço, aliás, quero destacar e agradecer, né, o papel da TV Câmara, porque às vezes a gente não tem noção, mas a partir dessas reuniões que são transmitidas, das matérias feitas pela TV Câmara, a população tem tido conhecimento do trabalho dos vereadores, tem podido conhecer um pouco melhor essa realidade, inclusive aí encaminhando sugestões ou até questionamentos, dúvidas que tem com relação a esse tema. Então, é fundamental o papel da TV Câmara nesse processo. Parabéns. Vocês de casa, muito obrigada pela companhia. Se quiser rever essa ou outras reuniões que acontecem aqui na Câmara Municipal, elas ficam disponíveis no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
TV Câmara Campinas.